Fala, galerinha dos sextos anos da Escola Municipal Dom Otávio. Tudo bem com vocês, turma? Vamos fazer aquela revisão que nós prometemos para a segunda prova desse terceiro bimestre, que vai acontecer agora entre os dias 22 e 23 de setembro próximos? Então vamos lá, turma. Bom, como eu disse para vocês, as provas foram elaboradas tomando por base os capítulos 8 e 9, da nossa apostila de História. O capítulo 8, pessoal, nós falamos sobre o Império Romano, Nós falamos algumas características referentes ao estabelecimento desse império. Só para recapitular, essa parte da prova que fala do Império Romano, ela vai da página 36 até a página 48, finalizando com as atividades do que aprendi, do volume 2, finalzinho do volume 2 da nossa apostila. A parte que fala sobre Roma, cultura, nós iniciamos o capítulo 9 e a prova vai ser elaborada, algumas questões da prova vão ser elaboradas com base no conteúdo que está entre as páginas 2 e 8 desse capítulo 9 do volume 3 da nossa apostila. Vamos lá então, vamos rever alguns pontos a respeito do estabelecimento do Império Romano. Bom, pessoal, nós sabemos que o Império ele foi estabelecido pelo imperador, o primeiro imperador dessa fase foi Otávio, que acrescentou ao seu nome o nome de Augusto, que quer dizer divino, Isso para dar aquele tom, aquele toque de divindade ao imperador, para que ele fosse ainda mais respeitado pela população, Nós podemos dizer que logo de cara, nós falamos isso, estudamos isso juntos, que Otávio era um político e um militar muito habilidoso. Então, desde o início, ele procurou já compor com o Senado e os membros do Exército, de modo a obter a governabilidade e poder implantar as medidas que ele desejava implantar para o fortalecimento do Império. Entre essas medidas, pessoal, nós podemos citar algumas. Por exemplo, a pacificação das revoltas populares, a capacidade de reorganizar a economia. Nós vimos que Otávio reconstruiu a cidade de Roma, que estava bastante danificada pelas inúmeras revoltas populares que haviam acontecido no final da República, quando ela entrou em crise. Nós também podemos destacar que ele não extinguiu o Senado, Ele compôs com o Senado, ele foi muito diplomático e, na verdade, o que ele fez foi fazer crescer a importância da figura do imperador, como aquele pacificador da população. Ele estabeleceu esse clima, tanto que nós estudamos aquele termo chamado Pax Romana, que nada mais é do que um clima de paz e tranquilidade, que ele restaurou e que pôde fazer com que Roma seguisse em frente com a sua natureza expansionista, pessoal? Nós vimos que Roma tinha um caráter expansionista, então eles estavam constantemente à busca de novos territórios para conquistar, novas riquezas, e também por causa dos escravizados, que eram grande fonte de riqueza de Roma. Dentro dessa política, vamos dizer, de prosperidade e de conquistas, Roma conquistou quase todos os territórios do mundo conhecido até então, principalmente na Europa ali. Roma só parou, em todos os sentidos, as suas conquistas, quando realmente encontrava ali obstáculos naturais. Nós podemos citar entre eles os dois grandes rios lá do norte da Europa, os rios Danúbio e Reno, o deserto do Saara, um deserto praticamente intransponível à época, o próprio deserto da Arábia, na Península Arábica, e a cadeia de montanhas iraniana, que impediu o avanço mais ao Oriente. Essas foram as barreiras que Roma encontrou. Mas dentro do processo de conquista de Roma, de novos territórios, eu até comentei com vocês em sala de aula, que o Império Romano ele adotou uma postura bastante parecida com a do Império Macedônico, que nós já estudamos
um pouco mais atrás aqui na nossa apostila, né? Nós vimos que Roma promoveu um intenso intercâmbio cultural, né? Ao mesmo tempo que espalhou a sua cultura, absorveu também elementos de outros povos com os quais eles tiveram contato. Nós vimos também que Roma, nessas conquistas, em alguns momentos não encontrou resistência, em outros encontrou forte resistência, onde foi preciso aplicar a força, né? Mas dentro dessa política de romanização que nós chamamos, né, Roma incorporou, além de incorporar muitos elementos culturais, absorver e divulgar, disseminar elementos culturais, Roma também procurou fazer com que os povos conquistados se sentissem despertados por um sentimento de pertencimento, né? Para isso, Roma levou muitas obras públicas. Nós citamos, principalmente na sala, né, pessoal, os famosos aquedutos romanos, que levavam água das nascentes, dos lugares onde eles conseguiam obter, até as cidades, né, fazendo aqueles canais de pedra que tinham uma compensação de relevo, né, com aqueles arcos chamados aquedutos, até que essa água fosse disponibilizada nos chafarizes das cidades principais do Império Romano, né, nas províncias. Isso foi uma atitude muito inteligente do Império, né, de integrar os povos após a conquista. Pessoal, a propósito, tá, desse clima de paz e tranquilidade instituído pelo imperador Otávio, a Pax Romana, nós não podemos deixar de lembrar da política do pão e circo, né? Nós, inclusive, passamos um vídeo para vocês em sala de aula, né, explicando melhor os detalhes dessa política, que tinha como objetivo oferecer alimentos e diversão aos plebeus, para poder apaziguar os ânimos, né, evitando assim revoltas internas. Então Roma, que estava muito rica, né, com todas as suas conquistas e também com o trabalho dos escravizados, se dispôs a despender esse recurso, né, de oferecer diversão e alimento à população mais pobre, para que ela se desviasse dos seus reais problemas, né, como o desemprego, por exemplo. Tá bem? Bom, seguindo adiante, pessoal, nós estudamos a importância do trabalho escravo para o Império Romano, né? Nós vimos de início que muitos escravizados eram feitos durante as guerras, né, as batalhas entre os soldados vencidos, mas também podemos observar através do nosso material de estudo que essa não era a única fonte de trabalho escravo no Império, né? Nós vimos que havia ali outras possibilidades da pessoa se tornar um escravizado, né? Entre elas, ter nascido, né, ter vindo do próprio rebanho servil, que era como eles chamavam o grande grupo na camada da população de escravizados, né? Então os filhos de escravizados eram também escravizados. Haviam as crianças que eram abandonadas, que acabavam se tornando escravizados. E havia alguns casos, como nós já vimos anteriormente na Grécia, né, de pessoas que antes eram livres e que por algumas hipóteses, né, algumas condições, acabavam se tornando escravizados. Havia aquelas hipóteses por não pagamento de dívidas, etc., né? Mas então é isso, desmistificando, né? Nós temos até uma seção dentro do nosso capítulo 8 ali, que fala, né, dentro do capítulo Outras Versões, essas outras condições para que houvesse ali a escravização de pessoas, né? Bom, pessoal, caminhando, né, nós, da segunda metade do capítulo 8, nós já estudamos a respeito da crise do Império, né? A crise que levou à decadência, ao declínio do Império Romano e a sua divisão e posterior queda, né? Isso do Império Romano do Ocidente. Bom, nós vimos que a crise no Império, ela se instalou principalmente a partir das invasões bárbaras que aconteceram no norte da Europa, né? Nós vimos também que os romanos chamavam os povos que estavam fora dos limites dos seus domínios de bárbaros, né? Comentei com vocês também que isso é uma prática usual entre conquistadores, né? Quase sempre taxar os povos que não aceitam essa conquista, entre aspas, essa civilização, esse processo, né? Taxar esses povos de bárbaros, né?
Então os povos bárbaros, principalmente do norte da Europa, começaram a fazer incursões dentro do espaço do território romano, do Império Romano, né? Isso causava muita desagregação, né? Descontinuidade na produção agrícola, prejuízos no comércio, destruição de patrimônio público, muitas mortes, né? Isso também acarretou disputas internas pelo poder, né, pessoal? Nós vimos que vários generais passaram a apresentar soluções para essa crise, para essas invasões, e houve ali um momento de muitas conspirações, assassinatos, emboscadas, né, traições ali, generais marchando para Roma, desejando serem imperadores, sendo interpelados por outros, né? Houve uma sucessão, um período muito conturbado, né? Então eu diria que fatores externos acabaram acarretando crises internas no Império Romano, né? Houve ali, o imperador inclusive precisou se deslocar para mais próximo das fronteiras onde estivessem os conflitos acontecendo, porque ele era o comandante em última instância, né, do exército, e isso tudo foi minando, né, a força do Império Romano, especialmente no lado ocidental do Império, né? Como decorrência disso, pessoal, nós vimos que, com relação à religião, né, os romanos começaram a interpretar que os deuses do politeísmo, do qual eles acreditavam, né, que era uma herança da influência dos etruscos, que por sua vez foram influenciados nessa religião politeísta pelos gregos, né, nós vimos que eles começaram a culpar os deuses por todo aquele infortúnio que eles estavam passando ali no Império, né? Isso gerou ali um movimento de desaceleração, né, de perseguição dos cristãos, né? Nós vimos que o imperador Constantino publicou aquele documento, o Edito de Milão, né, parando de perseguir os cristãos, até que finalmente adotou o cristianismo como religião oficial, né? Como uma medida, inclusive, para pacificar todo o povo sobre o Império, né? Unir todo mundo naquele momento de crise através dessa nova religião que pregava a existência de um Deus único. Não é isso, pessoal? Junto com o cristianismo veio a divisão, né, um pouco mais adiante, a divisão do Império Romano em dois, após a morte do imperador Teodósio, né? Seus filhos, então, dividiram o Império em dois, né? A capital, eu esqueci de dizer, no ano de 330 já tinha sido mudada para a cidade de Constantinopla. Em seguida o Império foi dividido, mas nós vimos que a divisão do Império não foi a solução para o problema, porque todos os motivos pelos quais Roma passou por crise estavam no lado ocidental do Império. Então o lado oriental continuou a caminhar em paz e prosperidade, e o lado ocidental continuou com crise, né? Essa crise foi, como eu disse, minando as forças do Império Romano do Ocidente, até que finalmente no ano de 476 d.C., um líder de uma tribo, né, do norte da Europa, dos Érulos, esse líder se chamava Odoacro, ele então depôs o último imperador de Roma, né, do Ocidente, Rômulo Augusto, pondo fim a esse império no lado ocidental, no ano de 476 d.C. Bom, pessoal, com relação à primeira parte do capítulo 3 da nossa apostila, né, Roma, Cultura, os principais pontos que eu tenho para enfatizar para vocês aqui hoje, como revisão, né, para essa prova, são referentes à dramaturgia e à escultura, né, como dois pontos da cultura grega que influenciou demais os romanos, né? Nós vimos que eles construíram também aqueles anfiteatros enormes, né? Inclusive, nós temos um lá na nossa apostila, uma foto, né? O Teatro de Orange, que hoje fica na França, né? Que na época que foi construído era uma província romana, a região da Gália, né? Ali eles promoviam, né, peças teatrais, como eu disse, de natureza variada, né? Poderia ser de um tom mais trágico ou mais cômico. O fato é que a dramaturgia, né, cuja palavra vem do grego, né, drama quer dizer ação, tinha como pano de fundo, né, suscitar, ou seja, levantar questões
da sociedade, da política da época, né? Com relação à escultura, pessoal, nós vimos que eles prosseguiram, né? Assim como os gregos, em vários aspectos, nós vimos que foram influenciados, né? Na arquitetura, na escultura. A única diferença maior que nós podemos destacar das esculturas romanas é a de que elas identificavam claramente a pessoa a ser homenageada, né? Enquanto que as esculturas gregas, elas quase sempre davam aquela noção de movimento, mas retratavam ali deuses ou atletas anônimos, né? Apenas querendo mostrar ali o esporte ao qual ela representava e a ideia de movimento, né? Com relação à religião, nós novamente abordamos nesse começo de capítulo 9, né, que eles eram politeístas, uma influência lá dos gregos, né, e essa influência se deu da seguinte maneira: eles tinham uma série de deuses ali que tinham as funções idênticas às dos deuses do politeísmo grego, porém com nomes diferentes, né? Nós até fizemos lá, observamos aquela tabela, né, com o nome de cada deus grego e o seu correspondente romano, né? A área de atuação era a mesma e mudava somente o nome, né? Bom, pessoal, acho que falamos de quase todos os pontos, né, que estão aí na prova que foram abordados, né, na prova a ser realizada nesses dias que eu falei com vocês, nos dias 22 e 23, né?